Que tal ensinar xadrez para seus alunos? Os benefícios do xadrez são reconhecidos pela Unesco, que recomenda a sua prática em ambiente escolar. Isso porque o mundo segue um ritmo acelerado, cheio de informação, e a cada dia é mais difícil para a escola competir com o excesso de estímulos que os estudantes recebem o tempo todo. O xadrez me ensinou uma coisa que se tornou muito importante para a minha vida, que foi a disciplina para criar uma programação de estudos e seguir fielmente, e paciência para você esperar os resultados sem se colocar pressão. Além de disciplina e paciência, o xadrez é uma atividade que possibilita e potencializa o desenvolvimento da concentração, do pensamento analítico, da argumentação e de diversas outras competências alinhadas à BNCC. Mas como tornar esse esporte milenar mais atrativo para os estudantes? Com esse objetivo, em Israel, surgiu o Chessmatech. ואנו משתמשים במשחק השחמט לעורר מוחות הצעירים ולפתח את הכישורי החיים שלהם. Pensado para crianças de a partir de 4 anos de idade e recomendado pela Federação Internacional de Xadrez, o Chessmatech é um programa completo de ensino de xadrez, próprio para o ensino híbrido. O Chessmatech facilita muito esse processo de ensino de xadrez, até mesmo para aqueles que não têm nenhuma experiência ou que não saibam nenhuma regra do jogo, e o Chessmatech facilita tudo isso. O programa Chessmatech conta com uma plataforma digital, planos de aula já preparados e um aplicativo com suporte total para os professores, que não precisam ter conhecimento prévio de xadrez. Todo o programa Chessmatech é baseado em um enredo original, amigável e divertido. A cada aula, os alunos descobrem mais sobre o reino do xadrez e seus moradores, com diversas histórias, músicas, jogos de movimento, quebra-cabeças e muito mais. O meu filho brinca com o Chessmatech diariamente e ele já aprendeu muita coisa utilizando o aplicativo. E além disso, ele te passa todo um guia de estudos, toda uma coisa lúdica para você ir aprendendo passo a passo. E ele quebra então esse paradigma, esse mito de que jogar xadrez é difícil. Você vê uma criança brincando com o aplicativo, ela muito rapidamente aprende todas as regras do xadrez. Então essa é uma ferramenta sensacional e é por isso que eu recomendo o Chessmatech para o ensino de xadrez. Com o Chessmatech, sua escola terá um grande diferencial. A ferramenta empodera os professores e desenvolve nos alunos habilidades importantes para a vida de maneira inovadora. No Brasil, o Chessmatech é distribuído pela Proforedu, uma empresa de suporte pedagógico. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Chessmatech, desenvolvido por professores israelenses para professores do mundo inteiro. Olá, como vai? Esperamos que estejam todos seguros e saudáveis em suas casas. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro online. Em breve, disponibilizaremos o QR Code para que possam acessar a lista de presença. Bom, todo mundo já ouviu falar de xadrez. Trata-se de um jogo que não conhece limite de idade e supera as barreiras de gênero, religião ou deficiências e que desenvolve competências importantes como, por exemplo, a solução de problemas, pensamento lógico e criativo, reconhecimento de padrões e muito mais.
É um prazer tê-los conosco nessa live, onde iremos discutir sobre o uso de jogos como instrumento pedagógico e as vantagens de trabalhar o xadrez na escola. Um jogo divertido e instigante que também pode ser adotado por professores em sala de aula para o desenvolvimento de habilidades, inclusive previstas na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e que serão essenciais na vida adulta de seus alunos. Aprender xadrez na escola contribui para o desenvolvimento cognitivo, ajudando estudantes a ter mais facilidade com certos componentes disciplinares, sobretudo a matemática. Um estudo da Universidade Chinesa de Hong Kong, entre 1977 e 1979, chegou a obter uma melhora de 15% no desempenho em matemática dos estudantes que jogavam xadrez. Um dos casos mais recentes e mais consistentes tem sido os das escolas públicas da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, onde 85% dos professores entrevistados afirmam que os estudantes usaram as lições de xadrez para além do tabuleiro. Já no Brasil, no maior projeto de alcance de alunos se deu no Paraná. A Secretaria de Educação lançou, em 1980, um projeto piloto em 4 escolas de periferia de Curitiba, e 2 anos depois, com uma avaliação positiva, a ação chegou a 32 escolas. O interesse foi crescente até que, em 1994, a Secretaria lançou uma metodologia oficial e distribuiu cerca de 3.000 jogos, fazendo o xadrez chegar até 400 escolas. O ensino de xadrez, portanto, é um elemento facilmente percebido e valorizado pela comunidade escolar da forma mais ampla possível, inclusive em meios digitais. A evolução do xadrez e de outros jogos no mundo digital e online permite, com intenções pedagógicas, que as crianças deem os primeiros passos logo cedo, em qualquer dispositivo, celular, tablet ou até mesmo computador, trazendo inúmeras vantagens, que iremos discutir ao longo do evento, para o desenvolvimento acadêmico e pessoal desses alunos. Convido agora a nossa querida Patrícia Amaral, sócia fundadora da Proforedu, foi diretora executiva da acadêmica do grupo Laureate International Universities, doutora em finanças corporativas e também mestre em administração de empresas e MBKM. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, Nicole. Uma boa noite a todos. Obrigada pela nobre apresentação, Nicole. Bem, vamos lá. É um prazer estar aqui. Agradeço aqui a participação de todos. Estamos aqui com um quórum elevadíssimo. Isso demonstra a importância e a relevância do tema. Bem, eu, como uma pesquisadora nata, minha fala tem muito a ver com um recorte que eu vou fazer e a experiência que eu tive no ambiente acadêmico enquanto gestora. Dentro de 8 anos trabalhando ali diretamente com uma grande equipe de professores, coordenadores, diretores, eu tive a oportunidade de me treinar para, veja lá, pessoal, a vida me preparou para esse momento, né? Porque eu trabalhava remotamente com essa grande equipe de professores, num desafio de conduzir um modelo que desse conta de desenvolver nos alunos a autonomia, né? Quando a gente já falava de ensino híbrido. Então, para trazer um pouco do nosso conceito aqui, começar a entrar na linguagem do mundo do xadrez, como eu disse, como pesquisadora nata, eu vou começar referenciando um estudo recente da Unicef, de 2020, que abrangeu aí mais de 40 mil jovens em 150 diferentes países. E o que disseram esses jovens? Que eles não se sentem preparados com as habilidades necessárias para ingressar no mundo do trabalho no futuro, num horizonte aí de uma década. As principais habilidades que eles sentem falta, que eles gostariam de adquirir, em primeiro lugar, entre tantas, liderança, com 22%, depois pensamento analítico e inovação, com 19%, processamento de informações e dados, com 16%. Por outro lado, em uma pesquisa global também junto a CEOs da PwC, 3 em cada 4 desses executivos manifestam uma forte preocupação pela falta de habilidade disponível justamente nessas competências do futuro. E aí, trazendo para o mundo e para a linguagem do xadrez, é que eu coloco, logo mais, para a nossa conversa. Esse é o checkmate para a educação. Como é que nós vamos construir um modelo hoje que dê conta de um ambiente complexo, hiperconectado, em constante mudança e que demanda habilidades para profissões que sequer existem atualmente?
A Proforedu nasceu dessa inquietação. Particularmente sobre o xadrez, eu parti em busca, então, desses estudos e encontrei relações positivas e significantes, aí falou bem a pesquisadora, né? Entre a capacidade cognitiva e a resolução de problemas para esses alunos que praticam o xadrez. Entre diversas habilidades desenvolvidas no xadrez, destacam-se foco e concentração, imaginação e criatividade por meio de elaboração de pensamento concreto, de pensamento abstrato para decisões concretas, e aí decisões mais calmas, ponderadas, com base em situações que estão diante ali dos jogadores, reduzindo a ansiedade e a resposta por impulso, ao mesmo tempo em que se descobrem novas possibilidades de escolha. Foi aí, nesse momento, em que ficou muito claro para o nosso time que o xadrez permite práticas pedagógicas repensadas para uma aprendizagem mais significativa. Então, nós encomendamos aí ao Instituto Significarem uma sondagem sobre o tema. Os resultados que nós encontramos foi compilado num e-book ao lado de contribuições relevantes da nossa equipe pedagógica sobre a consonância entre o xadrez e as habilidades e competências da BNCC. E ainda mais, depoimentos de professores sobre os desafios cotidianos que podem ser superados com a adoção do xadrez como um instrumento de apoio à aprendizagem. Então, pessoal, nesse momento, eu peço a atenção de vocês para que, ao final do evento, revejam ali seus dados de contato, porque é por meio deles, do e-mail, que nós vamos encaminhar esses documentos, ok? Nos vemos mais tarde na nossa roda de conversa. Obrigada, Patrícia, por dividir conosco os resultados de uma pesquisa tão importante para o mundo acadêmico e seu contexto atual. Agora, convido a querida Regiane Silva, designer, gerente de produtos no Porvir e cofundadora do Nós Mulheres da Periferia, mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo e pós-graduada em Mídia, Informação e Cultura pela USP. Enxadrista desde os 8 anos de idade, foi atleta profissional na adolescência e convido agora ela para um breve depoimento sobre a sua trajetória. Oi, Nicole. Oi, gente. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre esses dois temas que são tão importantes assim na minha trajetória, a educação e o xadrez. Acho que, para mim, é uma combinação, enfim, valiosa. Como a Nicole disse, eu sou a Regiane, eu trabalho no Porvir com desenvolvimento de produto, mas eu também sou enxadrista. Estou fora dos tabuleiros há algum tempo, mas o xadrez foi, sem dúvida, muito determinante na minha trajetória, desde criança, né? Eu comecei a jogar xadrez com 8 anos, e eu estava, acho que no 3º ano do ensino fundamental, numa escola pública aqui da Zona Leste de São Paulo, de um bairro de periferia, que chama Cidade Tiradentes, que fica bem no extremo da cidade, uma escola pública, em que um professor de história resolveu pilotar um projeto. Ele era enxadrista, apaixonado por xadrez, e tinha muito desejo de trazer isso para a escola, e aí ele propôs pilotar isso dentro da escola com uma turma, e a turma escolhida foi a minha, uma turma do 3º ano, do Fundamental 1, e assim, foi assim, acho que um dos grandes presentes que eu ganhei na minha vida foi o momento em que o xadrez entrou pela porta da minha sala. Eu me lembro de que, primeiro, foi uma coisa extremamente motivadora, assim, para a nossa turma, porque era um jeito de estar na escola, de viver a experiência da educação de um jeito diferente. Então, a gente começou primeiro a ocupar a escola de outras maneiras, né? Então, o xadrez, ele entrou como uma aula no contraturno, então a gente ficava até mais tarde, ficava com prazer, e a gente ficava motivado, e a turma toda queria sair da aula regular e aí ir para a sala de xadrez, né? A gente tinha uma salinha que o professor Egnon Viana, inclusive, registrar aqui o nome dele, a salinha que o Egnon conseguiu dentro da escola para começar os estudos de xadrez com a gente. E aí eu
me apaixonei muito rapidamente, assim. E ali, com 8, 9 anos, o xadrez já começou a virar parte muito, muito importante da minha vida, assim. Eu me lembro de, nessa idade, eu já, além de ficar depois da aula para estudar, né, para ter aula com o professor, eu voltava para casa e continuava estudando. Eu me lembro da primeira vez que eu consegui comprar um tabuleiro de xadrez, que foi muito emocionante ter um tabuleiro de verdade, não aquele pequenininho. E aí eram horas do dia em que eu ficava estudando xadrez. E esse projeto, ele cresceu muito na escola, assim. Foi um projeto que deu muito certo, a ponto da nossa escola ser reconhecida pelo xadrez de uma maneira muito forte, assim. Eu me lembro de uma experiência no ano, acho que foi lá para 2000 e alguma coisa, bem no comecinho dos anos 2000, né, quando eu comecei a jogar xadrez, foi no fim da década de 90, em que a escola foi disputar o campeonato brasileiro escolar, e foi no interior aqui de São Paulo, em Batatais, eu me lembro, e aí foi a primeira vez, para muitos de nós, daqueles estudantes ali da periferia de São Paulo, em que a gente saiu não só do nosso bairro, assim, da nossa região aqui, mas que a gente viajou para outra cidade, que a gente ficou 5 horas no ônibus, que a gente conheceu uma outra cidade. Então, foi uma experiência, assim, riquíssima, sabe? E era um momento em que a gente estava realmente vivendo uma coisa muito nova que o xadrez estava proporcionando, que individualmente na vida de cada um era muito significativo. E eu acho que foi um ponto muito importante também, eu lembro nessa trajetória, de ser um momento muito significante para a gente se reconhecer enquanto time, as nossas questões de convivência, de amizade, fortalecimento de vínculos. Então, a gente fazia parte de um time, a gente era o Oswaldo Aranha, o Oswaldo Aranha que estava disputando um campeonato brasileiro, era importante que todo mundo fosse, então se alguém não tinha dinheiro, o outro arranjava, o professor ajudava, porque todo mundo precisava estar, então era uma coisa muito, muito brilhante mesmo, assim, era uma coisa que estimulava a gente e construiu mesmo entre a gente um senso de pertencimento. Eu acho que tanto de uma coletividade ali de amigos, de respeito, de convivência, mas também um senso de pertencimento com a escola. E eu lembro que nesse ano a gente foi vice-campeão, a nossa escola foi vice-campeã brasileira. E isso entre diferentes escolas do Brasil, incluindo escolas privadas. Então, para a gente, na época, era gigante essa conquista, né? Foi gigante. Para mim, a trajetória individual também foi gigante esse momento. Então, você imagina como que a gente voltou para a cidade de Tiradentes, né? A gente que pouco saía ali do nosso território, a gente atravessou as pontes aí, foi lá para o interior, ganhou, ficou em segundo lugar e voltou gigante. A partir dali, o xadrez virou a menina dos olhos dentro da escola, e aí coloca xadrez gigante no pátio, do lado de fora, e tinha um estímulo muito grande para que todo mundo aprendesse e todo mundo se envolvesse com o projeto de xadrez, virou realmente a joia rara ali da escola. E aí depois eu consegui evoluir mesmo numa carreira como enxadrista, eu me tornei ainda adolescente uma enxadrista profissional. Foi o primeiro salário que eu tive na minha vida, foi jogando xadrez. Foi com xadrez que eu conheci, foi viajando para jogar xadrez que eu conheci o mar pela primeira vez, porque eu nunca tinha ido à praia. Então, o xadrez foi muito simbólico para mim, porque foi um impulso para muitas travessias, sabe? Tipo, muitos lugares e espaços ali sociais que eu pude acessar, porque eu tive uma prática que pôde me impulsionar como pessoa, que pôde transformar a minha vida. E aí, assim, fora todos os ganhos, enfim, cognitivos, as habilidades que eu consegui desenvolver, uma coisa que eu aprendi, que meu professor me dizia desde o começo, assim, desde que eu comecei a jogar, ele me dizia, olha,
você é no tabuleiro como você é na vida. Então ele dizia, quando você não ataca, você tá insegura. Por que você é insegura? E aí ele ficava me provocando a pensar sobre mim. Então tinha um exercício muito de autoconhecimento quando eu estava no tabuleiro. Outra questão muito importante do tabuleiro para mim eu era uma criança muito hiperativa, com muita dificuldade de concentração. Eu jogava partidas de 4 horas. E eu, às vezes, sequer levantava para tomar uma água, de tão imersa que eu estava naquele universo. O tabuleiro me levava para outro lugar e eu era capaz de chegar num nível de concentração que eu não imaginava em outros espaços, né? Então, eu tive ganhos muito importantes, assim, do ponto de vista da concentração, do respeito, da convivência, do respeito ao adversário, né? As posturas que você tem em relação ao outro, quando você senta no tabuleiro, e isso você leva para a vida, e como que da vida você leva para o tabuleiro. Então, há uma coisa também muito importante, a coisa da persistência, como que você, tipo, fica ali no tabuleiro, primeiro um raciocínio, né? Você fica fazendo 1000 cálculos só na sua cabeça, imaginando qual é a próxima jogada, qual é a jogada do outro, e quando você está num momento difícil, como é que você fica emocionalmente estável a ponto de você conseguir lidar com aquele desafio sem desistir, ou sabendo a hora de desistir. Então, enfim, foram diversos ganhos, assim, do ponto de vista pessoal, da minha trajetória pessoal, pensando até do âmbito social, assim, mas também da minha trajetória individual e das habilidades, das competências que eu consegui desenvolver dentro do tabuleiro. E eu só queria encerrar dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui também, porque eu estou num evento junto com o Rafael Leitão, que era um mestre que na época eu acompanhava muito e admirava muito. Então, também é muito legal hoje eu poder estar nesse espaço falando um pouco da minha trajetória com alguém que me inspirava dentro do tabuleiro. Acho que para começar é isso, e aí eu fico por aqui para nossa roda de conversa. É um prazer. Obrigada, gente. Que lindo relato, Regiane. Obrigada. Bom, para iniciar o nosso webinar, eu convido agora Rafael Leitão, um enxadrista e heptacampeão brasileiro, detendo os títulos de Grande Mestre Internacional de Xadrez pela Federação Internacional de Xadrez e também pela Federação Internacional de Xadrez por Correspondência, para falar um pouco sobre a importância do xadrez para a educação. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Nicole, pela apresentação. Eu queria dar os parabéns pelo lindo relato que a Regiane fez, que deixa muito claro o que é o jogo de xadrez, que eu sou um profissional de xadrez, mas o jogo de xadrez, sobretudo, é paixão, ele é um companheiro que nós podemos ter para a vida toda, que é o que aconteceu no caso dela, né? Ela conheceu o xadrez e isso acabou se tornando uma atividade que ela vai levar, com certeza, para toda a vida, né? Eu sou grande mestre de xadrez, esse título um tanto pomposo, né, que é um pouco misterioso também, mas é basicamente a qualificação máxima de um jogador de xadrez. Seria, assim, comparando o equivalente a um faixa preta numa arte marcial. E eu jogo xadrez há muitos anos, eu aprendi a jogar xadrez em 1986, e como a imensa maioria, para não dizer todos os profissionais de xadrez no Brasil, eu tive a sorte de aprender o xadrez no meio familiar, digamos assim. O meu pai me ensinou, os meus irmãos, e foi uma paixão à primeira vista. Eu comecei a disputar competições, eu jogava na minha escola também, e até selecionei algumas fotos aí dessa época que eu comecei a jogar. Se for possível colocar, tem uma foto do primeiro torneio de xadrez que eu joguei fora de São Luís. Vocês podem ver aí com esse meu belo penteado encarando o meu adversário. Uma curiosidade dessa foto, o meu adversário seria um rival durante muitos anos aí nos tabuleiros. E eu comecei então a jogar xadrez, assim, primeiro interessado pela beleza das peças, depois para ganhar do meu irmão mais velho, para ganhar do meu pai, para ganhar dos meninos da escola, e depois fui disputando competições.
Isso culminou com uma carreira que eu levo até hoje. Eu consegui me sagrar 2 vezes campeão mundial. Então, na foto seguinte, se for possível colocar, eu era um menino que está ali não sei se dá para reconhecer, não sei se ainda sou parecido com esse menino, mas eu estou ali no posto de número 1, no número 2, um jogador que quase foi campeão mundial absoluto de xadrez. Esse foi em 1991, e em 1996 eu fui campeão mundial na categoria sub-18, para menores de 18 anos, é a foto seguinte. Vocês vão ver, eu tinha mais ou menos 2 anos a menos do que os meus adversários, isso dá para perceber até pela minha altura, perto deles aí, né? Eu sou ali o mais baixinho no meio desse pódio aí, tá? Então, eram essas as fotos que eu queria mostrar aí da minha carreira, mas eu não queria falar aqui sobre títulos ou sobre competição, nada disso, porque o xadrez, ele é muito mais do que isso, tá? A primeira coisa que eu gostaria de falar, na verdade, é sobre os mitos que ficam em torno do jogo de xadrez. Vocês aí devem ter visto uma minissérie que fez muito sucesso, um seriado, na verdade, né, que fez muito sucesso no ano passado, chamado O Gambito da Rainha, e muita gente se interessou para o xadrez. E, enfim, o xadrez é um jogo que é recheado de mistérios, assim, para quem não sabe jogar, certo? Do tipo, xadrez é muito difícil, até já vi alguns relatos aqui do pessoal escrevendo nas mensagens, não, é muito difícil, mas vou aprender. Ou tem gente que acha que é preciso ser muito inteligente para jogar xadrez e que não dá. Ou tem gente que acha, não, eu já tenho, sei lá, 30 anos, não dá mais para eu aprender xadrez. Tá? E não existe nada disso. Para você jogar xadrez, não é preciso de nenhuma habilidade especial, certo? Uma vez me chamaram para eu ir num programa, um programa que passava aí na TV a cabo de super habilidades e tal, e aí me chamaram e falou, você quer vir aqui? A gente tem um menino que é muito bom de matemática e calcula as coisas muito rápido, e você e tal. Aí falaram, e você pode vir também? A gente vai fazer um teste de super habilidades durante o programa. E aí eu falei para eles, sim, legal, mas qual que é mesmo a minha super habilidade, só para eu saber? E aí a moça do programa falou, não sei, mas você deve ter alguma, você foi campeão mundial de xadrez, campeão brasileiro de xadrez. Aí eu falei para ela, não, infelizmente, lamento decepcionar, não tenho nenhuma super habilidade, tá? Eu só gosto de jogar xadrez e treinei, só isso. Então não precisa de nenhuma super habilidade, é um jogo acessível para todo mundo, tá? Todo mundo pode se divertir com o jogo de xadrez, independente da idade, independente de qualquer coisa. A única coisa que, claro, como qualquer atividade, isso não é exclusividade do xadrez, quem chega em nível profissional, quem vai jogar e disputar competições oficiais, quem quer mesmo ser profissional, tem que se dedicar e, enfim, uns têm mais talento que outros, esse tipo de coisa que é normal em qualquer atividade. Como vocês viram, eu comecei a jogar xadrez muito cedo e o xadrez, eu acredito, desenvolveu algumas habilidades que me ajudaram na minha vida e também habilidades que eu percebo que contribuíram para a vida de outras pessoas. A Regiane mesmo falou sobre isso nesse lindo depoimento que ela deu. Tá? Por exemplo, no meu caso, durante a minha vida escolar, eu praticamente metade do ano eu estava viajando e outra metade do ano eu estava na escola. Então, eu passava pouco tempo na escola por conta da rotina muito puxada de atividades. Mas uma coisa que o xadrez me ensinou desde muito cedo, me treinou, na verdade, é a ser um autodidata, no sentido de pegar um livro e de ter capacidade de estudar algumas horas em seguida, conservando paciência, esse tipo de coisa. Tá? E é uma habilidade que me ajudou demais para conseguir seguir a minha paixão e também terminar e continuar com a minha vida escolar. Tá? E o xadrez, bom, a Patrícia também citou diversas habilidades aí que o xadrez desenvolve, que cada vez mais é algo que está sendo provado em estudos, né? E não é à toa que o xadrez é uma ferramenta pedagógica que está sendo utilizada em diversos países, como foi citado Israel, mas Estados Unidos, China. Eu tive na China em 2017 e o xadrez lá é ensinado nas escolas, tá? Eu visitei escolas por lá, em outros países também, diversos países do mundo.
E porque o xadrez comprovadamente desenvolve essas habilidades, que quanto antes você treinar, melhor. Não é à toa que Goethe chamava o jogo de xadrez de a ginástica da inteligência. Assim como a gente pratica atividade física, é muito saudável que você pratique uma atividade que desenvolva a sua capacidade cognitiva, né? Então, o xadrez ele pode te ajudar a ter uma concentração maior, ele pode te ajudar a própria leitura, porque para você jogar xadrez você vai ter que ler livros, certo? Ele desenvolve a visão espacial, porque você precisa olhar um tabuleiro inteiro, desenvolve a sua criatividade. Em muitos casos você vai ter que encontrar soluções criativas que seu adversário não conseguiu prever. Ele te ajuda a tomar decisões em um determinado tempo. Tá? No jogo de xadrez não há um tempo infinito, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Nós temos um relógio, que é um artefato que marca o tempo de cada jogador, e você precisa tomar as suas decisões e administrar bem o tempo. Algo comparável ao que seria um teste, um concurso, uma prova, enfim, qualquer teste que você vá fazer. Também o xadrez desenvolve o seu senso crítico. Tá? Você precisa tomar decisões baseadas não no que você acha, mas no que a realidade do tabuleiro te impõe. Então, você não impõe a sua vontade perante o jogo de xadrez. Você precisa analisar as possibilidades e chegar à melhor conclusão, né? Analisando objetivamente. Ele te ajuda também na parte de planejamento. E uma coisa muito importante para a nossa vida como um todo, que é o respeito ao adversário. Saber que o seu adversário ele não é o seu inimigo, tá? Ele é alguém que vai ter uma batalha de ideias com você, e no fundo ele é o seu amigo, na verdade, porque um jogo de xadrez, se você tivesse que jogar sozinho, não teria graça nenhuma, não é? Então ele ali é o seu parceiro, é alguém que você vai duelar muitas vezes por horas, e você tem que ser grato a isso. O xadrez também, durante muitos anos, sempre foi utilizado, sempre foi perceptível que ele ajuda, por exemplo, crianças com hiperatividade. Tá, isso existem casos assim diversos no xadrez brasileiro, de crianças que eram hiperativas e o xadrez ajudou essas crianças a terem um pouco mais de calma, a se concentrarem com um pouquinho mais de paciência, esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer para vocês que, apesar dos claros benefícios aí comprovados que o jogo de xadrez nos traz, o motivo principal para o jogo de xadrez ser aprendido na escola e também para as pessoas que são interessadas fora da escola, seja você um professor, seja você estiver assistindo aqui e tiver uma outra formação e tiver curiosidade para aprender xadrez, o jogo de xadrez ele deve ser aprendido não apenas, então, por esses benefícios, mas sim porque ele é o melhor jogo já criado pela mente humana. É um jogo cujo primeiro livro escrito e publicado sobre o xadrez data de 1497, certo? Nós tivemos partidas jogadas, por exemplo, em 1850, certo? Até antes disso, que até hoje são estudadas. Nós temos brilhantes personagens que dedicaram a sua vida a esse jogo. Então, o xadrez, de certa forma, pode ser um companheiro para a sua vida, seja jogando competições, seja simplesmente assistindo partidas, se divertindo, pegando um livro e reproduzindo partidas de xadrez, certo? Então, é uma atividade muito prazerosa, assim como é a música, assim como é a literatura. Então, é o tipo de atividade que, juntando tanto os benefícios aí comprovados para o desenvolvimento cognitivo e também a parte lúdica, o fato de que vai ser um passatempo duradouro para toda a sua vida, ela é moldada, é uma atividade perfeita para ser ensinada no ambiente escolar, certo? Então, não é à toa que isso tem acontecido em diversos países do mundo e a tendência para o futuro, cada vez mais o xadrez ser ensinado, e eu vou poder dizer, ver, observar que daqui a 20 anos, essa é a minha expectativa, os jogadores profissionais de xadrez, eles tenham aprendido não apenas no seu ambiente familiar, como é o caso 100% até agora, mas também pessoas que aprenderam na escola e depois se desenvolveram no xadrez, seja jogando profissionalmente ou simplesmente se divertindo. Tá? Então é isso, é um convite para que todos aí se interessem, aprendem também a jogar xadrez, e a gente pode conversar mais aí sobre a parte técnica quando nós formos conversar aí na roda de debate. Muito obrigado.
Obrigada por dividir conosco informações tão ricas, Rafael. Agora, para falar sobre o uso de jogos como instrumento pedagógico, convido o professor Francisco Tupy, doutor e mestre em aplicação de videogames na educação e comunicação pela ECA, USP, possui um curso em ensino e aprendizagem na Califórnia e aborda temas como letramento digital, fundamentos dos jogos, game design, gamificação e criatividade, responsável pedagógico também pelo History Blocks da Unesco, utilizando Minecraft e presente em mais de 100 países, e em 2018 foi indicado a medalha Darcy Ribeiro. Atualmente é professor de letramento digital do Colégio Visconde de Porto Seguro. Seja bem-vindo, Francisco. Olá, muito boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para essa fala e também honrado pelas falas as quais me antecederam. Eu preparei aqui uma apresentação com alguns tópicos para nortear a minha fala. Então, só para contextualizar, né, eu sou um jogador, não só de xadrez, mas de outros jogos, muito mais outros jogos do que o xadrez. O xadrez, ele começa também na minha casa, na minha família. Eu tenho aqui até uma homenagem, né, ao cavalo preto. Esse cavalo foi desenvolvido pelo Marcel Duchamp, que além de ser artista plástico, ele também era enxadrista, uma das coisas que o xadrez me proporcionou, porque o xadrez permitiu com que eu começasse a pesquisar sua origem e entender essa utilização, e esse paralelo foi o que começou também a fomentar o que faz o jogo ser um jogo, aplicar o jogo na sala de aula. E então, vamos lá, primeiro slide, por favor. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que faz o jogo ser um jogo, né? A gente viu esses elementos em todas as falas até agora. Então, antes do jogo, a gente tem um estágio chamado brincadeira. A brincadeira não tem regras, a brincadeira é algo descompromissado. Então, a brincadeira, ela existe pelo simples fato de existir. Um jogo, ele é um sistema lógico, o jogo, ele é um sistema formal. Basicamente, todo jogo ele vai ter regras fixas, recompensa e negociação. Isso vai permitir eu ter uma estratégia. Isso vai permitir como que eu vou estruturar o meu pensamento em função daquela atividade que se descola do mundo real, que deixa de ser regida por leis e passa a ser regida por regras. Além disso, o jogo ele vai ter um conceito estético narrativo, que pode ir desde um símbolo na tela, um Pac-Man, que não tenha uma história, até contar uma história com começo, meio e fim. E o suporte do jogo, que vai desde o analógico até o digital. Por curiosidade, então a gente tem aí o jogo entre a brincadeira, que seria uma atividade lúdica, porém não sendo logicamente estruturada, podendo haver essa flexibilidade, e a gente tem o esporte. O que difere o esporte do jogo? Entidades reguladoras, campeonatos, associações, confederações. Então, no momento que eu tenho isso numa atividade que tem regra, recompensa, negociação, que permite uma disputa, que permite um engajamento, um esforço e uma regulação, eu tenho um esporte. Por isso que, apesar de polêmico, concordem ou não, a gente está vendo toda uma questão que está acontecendo aí associado ao Comitê Olímpico e à inclusão dos jogos nas Olimpíadas, nos jogos digitais nas Olimpíadas, mas contempla-se todos estes pontos. Próximo slide. Então, quando a gente fala do jogo na sala de aula, a gente entra num contexto chamado ludoliteracia. A ludoliteracia, ela está associada com as habilidades específicas que eu aprendo, que eu fomento
ao ensinar e aprender jogos. A mesma coisa, quando eu vou aprender ler um mapa. Então, eu tenho uma geoliteracia. Quando eu vou aprender a utilizar a tecnologia, não como um usuário, mas como um ser pensante, reflexivo, eu tenho o letramento digital. Então, essa alfabetização, esse passo a passo do jogar, ele fomenta um desenvolvimento de habilidades e competências. E não sou eu que falo disso. Isso no Brasil já é falado por longo tempo pelo professor Gerber Ramalho, lá de Pernambuco, né? Então, o primeiro ponto, se eu não aprender a jogar, eu não vou jogar. O jogo é uma máquina de aprendizado. Então, minimamente, eu preciso aprender a jogar para poder interagir. Os bons jogos são aqueles que conseguem se adaptar à curva de aprendizagem do meu jogador, da pessoa que vai interagir. A segunda questão é que o jogo, ele promove diálogo, ele promove reflexão. Tal como a gente tem na educomunicação, um dos pontos que a gente associa aos jogos é o quê? Equalização de diálogo. Então, muitas vezes, para a gente utilizar um jogo na sala de aula, a gente não precisa nem ter um console, um computador, um tabuleiro, mas simplesmente de você falar e mostrar para o aluno o seu interesse no que o aluno gosta, no que ele se interessa, você já tem algo muito precioso, que é um nível de diálogo e de interação. Posto isso, todo o contexto escolar, todo o espaço escolar, ele deixa de ser um espaço de oposição e ele passa a ser um espaço equalizado. A gente tem um terceiro fator, que é qual? A transdisciplinaridade. Por quê? Quando a gente cria o jogo, a gente precisa fazer uma engenharia reversa daquilo que o jogo nos oferece, daquele estado de jogabilidade que o jogo nos coloca. Então, a gente é obrigado a entender as regras, a visualizar questões práticas. Hoje em dia está em voga a questão da cultura maker, do DIY, né? Faça você mesmo. Entender os algoritmos procedimentais que tem por detrás daquele jogo, a história, a pesquisa. Daqui a pouquinho a gente vê isso aqui especificamente do xadrez, mas, por exemplo, criando um jogo ou alguns jogos, sejam eles analógicos ou digitais, eu tenho um sem número de elementos aos quais eu posso trabalhar com os meus alunos. E eu posso difundir, eu posso especializar entre cada um deles. Porque no jogo eu tenho música, no jogo eu tenho escrita criativa, no jogo eu vou ter lógica, eu vou ter cálculo, eu vou ter tentativa e erro para fazer uma coisa chamada level design. E foi falado das habilidades da BNCC. Se eu não me engano, a palavra jogo, jogar, games e tudo mais, a BNCC aparece 110 vezes na BNCC. Mas também a gente não pode esquecer da OCDE, que está associada ao PISA, que está associada àquela avaliação internacional dos estudantes, e as habilidades do trabalho, do futuro, o qual a Patrícia nos trouxe. Então, a OCDE tem um documento chamado Learning Compass, bússola do aprendizado, que começa... A primeira palavrinha da jornada desse aluno se chama agenciamento. Agenciamento, ele é um falso cognato, ele não tem a ver só com agência, como que a gente entende no português, mas ele também tem a ver, agenciamento em relação à mídia, como que a gente usa, como que a gente interage com a mídia. A partir daí tem todo o desenvolvimento das habilidades e competências. A partir daí tem o papel do professor, que é o quê? O co-agenciamento. Lembrando que o que se caracteriza hoje pela informação é uma palavrinha chamada interação. E os jogos são interativos por natureza. E os jogos, eles deixam de ser
um elemento final da escala de produção da economia criativa para serem um dos determinantes dessa cultura que nós vivemos. Haja vista uma outra palavrinha chamada gamificação, que é aprender e tirar o benefício do jogo para contextos até então não entendidos como jogos ou, entre parênteses, que não são legais e que merecem ser jogados, que necessita essa replayabilidade, né? Você interagir várias vezes. Então, nesse contexto, lembrando que começamos no agenciamento do aluno, passamos por todo o Learning Compass, das habilidades e das competências, e termina onde? No bem-estar. Então, o que acontece em relação a isso? Ter a questão associada a como você vai instruir essa interação, a relação do usuário, que simplesmente aperta o botão e não reflete e tudo mais, quando deixa de ser o usuário passivo a ser alguém que interage conscientemente em relação ao sistema. Então, eu parto sempre daquele pressuposto, jogar para não ser jogado. A partir do jogo, fazer uma engenharia reversa em tudo aquilo que acontece à nossa volta. E, por fim, no último slide, eu fiz uma elucubração, perdoem a minha viagem, mas como que seria essa utilização do xadrez? Muito além do jogar. Os bons jogos são aqueles que permitem conversar, discutir, pesquisar. Como o Leitão falou, a quantidade de material que tem do xadrez. Aliás, a quantidade de curiosidades da história do xadrez, as supostas origens do xadrez. Eu começando a estudar xadrez, eu acabei aprendendo algumas palavras em sânscrito por conta do tabuleiro e por conta de textos que tinham no Mahabharata. Os jogos bons, eles são associados aos verbos que eles têm. Então, eu posso jogar, pesquisar, cooperar, competir, ganhar, perder, aprender. E aí, nesse contexto, eu tenho o quê? Uma série de conteúdos dentro de cada disciplina que me permitem entender o xadrez por esse viés, do contexto geopolítico. Olha que interessante, né? E da tecnologia, o algoritmo. Eu nunca me esqueço, na década de 90, o Garry Kasparov perdendo pelo Deep Blue, e toda a relação da inteligência artificial, que ela é feita observando o xadrez até o jogo Go, criar o seu próprio jogo, inventar o seu xadrez específico. Aliás, também tem uma outra curiosidade, esqueci o nome do autor, mas está naquele livro sobre homens e dados, que compara o xadrez ao Gengis Khan. Por quê? O xadrez é o jogo que mais tem derivados. Do mesmo modo, hoje em dia, o ser humano que mais teve descendentes, estima-se que 1,5 milhão da população mundial seja descendente direto do Gengis Khan. Né? E as próprias relações também com a mídia. Né? Quando o xadrez foi notícia, a gente tem aí, e está colhendo bons frutos disso, com o Gambito da Rainha, filmes como o Sétimo Selo, e por aí vai. Então, isso está muito associado à vontade, à intenção que o professor tem de pegar aquela estrutura e transformar ela num plano de aula. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar. Agradeço a atenção e nos vemos na roda de conversa. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigada por nos trazer esclarecimentos tão necessários, Francisco. Pessoal, um recado importante. Acessem o QR Code que vai aparecer aqui do meu lado direito e assinem a lista de presença. Desse modo, vocês receberão o certificado e também acesso ao nosso e-book. Bem, dando início agora à nossa roda de conversa, que terá como tema Xadrez na Escola, o uso de jogos como instrumento pedagógico, convido para compor a nossa mesa o Wellington Cruz, presidente do Instituto Significare, cofundador da Base2Edu, idealizador do prêmio Professor Transformador. Também foi diretor da Universidade São Judas Tadeu, é mestre em estratégia empresarial, mentor e avaliador do Centro de Empreendedorismo do INSPER, do 100 Open Startups do Inovativa Brasil, e nossos queridos já anteriormente apresentados, Rafael Leitão, Francisco Tupi, Regiane Silva e Patrícia Amaral. Bom, boa noite, pessoal.
Nicole fala muito bonito da gente, né? Muito mais do que a gente é. Mas obrigado por tudo isso, Nicole. Bom, primeiro agradecer a participação de todos aí, o pessoal que está no YouTube e no Facebook, aqui com a gente. Eu tenho certeza que a gente está tendo uma noite bastante agradável com a presença aí dos nossos convidados. E também, aproveitando o momento, eu queria convidar todos a conhecer o banco de práticas do Instituto Significare, onde nós temos uma série de práticas transformadoras e o prêmio Professor Transformador. Tá? Ambos vocês podem acessar significare.com.br. Então vamos lá à nossa conversa de hoje. Eu convido a todos a participarem aqui conosco, coloquem também as suas dúvidas, suas sugestões e perguntas, que a gente vai estar compartilhando aqui. Eu quero começar explorando algumas perguntas que foram enviadas para a gente, tá, por vocês, no momento da inscrição. Bom, desde muito tempo, o jogo de xadrez vem ganhando visibilidade mundial, principalmente através de filmes, como citado pelo Rafael, séries, bem como de jogadores famosos, como o nosso ilustre convidado, aí, o Rafael Leitão, que muito bem conseguiu levar o nome do Brasil para o mundo. E essa pergunta vai, então, primeiramente para o Rafael. Tá? Jogos como xadrez podem ser um ótimo instrumento, principalmente nesse período de isolamento social. Então, como incentivar o jogo de xadrez, mesmo em escolas com aulas presenciais, se a orientação é manter o distanciamento e não o compartilhamento de materiais? Rafael, o que você acha dessa pergunta? Olha, uma coisa interessante do jogo de xadrez é que ele se adapta a qualquer situação, né? Por exemplo, quando ocorreu a pandemia, o xadrez explodiu, assim, eu tenho uma academia de xadrez online, eu notei, começou a ter muita visita, porque as pessoas estavam em casa e o xadrez, ele é feito para isso, ele está ali, você entra num clube online e consegue jogar uma partida de xadrez. Da mesma forma, como foi a pergunta aí sobre aulas presenciais, o jogo de xadrez, ele pode servir para você socializar com quem está te ensinando, com quem você está jogando, mas ele também pode ser aprendido e desfrutado se você estiver sozinho. Então, você não precisa estar cheio de gente à sua volta para você apreciar uma posição, uma partida de xadrez. Né? A maior parte que você vai estar desenvolvendo é a sua mente. Então, diversas atividades podem ser feitas, como, por exemplo, um professor, ele pode colocar uma atividade num tabuleiro mural, que é um tabuleiro que fica distante dos participantes, ninguém tem contato com ninguém, não precisa ter contato sequer com um tabuleiro de xadrez. Esse tabuleiro mural é uma ferramenta pedagógica muito legal. O professor coloca a atividade lá, cada um sentadinho, respeitando ali o distanciamento, consegue desfrutar, ver uma partida, resolver um exercício. Então, o xadrez se adapta a diferentes situações, então é muito fácil contornar isso aí. Bacana. Inclusive também as plataformas digitais, né, Rafael, que ajudam muito aí. E aí nós temos a Chessmatec, que Patrícia vai falar um pouco mais já sobre isso. E o Francisco, o que você diria então aí das nossas plataformas digitais que de fato, elas facilitam muito nesse período de pandemia para que a gente tenha diversão e interação na educação, né? Sim, a questão é a seguinte, a gente fala do digital, do tecnológico, mas essa é a função do letramento digital, a revisão do termo. Porque a voz é uma tecnologia. Quando os antepassados pegaram uma pedra e usaram como machado, aquilo era uma forma de utilizar a tecnologia com um propósito. E falando isso de um contexto escolar, eu posso trazer duas visões em relação a isso, né? Por exemplo, lá no Colégio Conde Porto Seguro, a gente tem desde lab makers, impressoras 3D, disciplina de letramento digital, pautada no currículo de progressão, baseada numa estruturação de gestão da nossa diretora, a Joyce Lopes Leite, mas também tem a visão do professor, de trabalhos que a gente desenvolve há quase 10 anos em relação tanto à interface do jogo de tabuleiro. Acredito que teve a interrupção aqui da internet, aquela surpresinha que acontece com o digital, algumas vezes. Mas vamos lá, já deve voltar.
E aí eu volto então para o Rafael. Rafael, fala um pouquinho para a gente sobre a iniciação no xadrez. Vários professores mandaram algumas perguntas para a gente sobre essa questão, sobre a iniciação. Como e quando iniciar com crianças que não sabem jogar? Qual é o método mais adequado para iniciar e qual a modalidade? Essa é uma pergunta excelente, uma curiosidade que muita gente tem. Eu vi até aqui nos comentários, teve uma moça que eu não me recordo o nome, mas ela comentou que está ensinando xadrez para o filho de 5 anos, mas que ele inventa as próprias regras. E eu sei bem como que é essa situação, porque eu tenho também um filho de 5 anos, que é a mesma coisa. Nas primeiras aulas ele quer inventar as próprias jogadas, sem falar que ele já acha que joga melhor do que eu também, então... É difícil, assim, você querer ensinar, precisa ter um pouco de paciência no começo, mas respeitando o tempo dele, ele vai ali se divertindo, ele vai amadurecendo, tá? Então, a idade, assim, em que a criança aprende com toda tranquilidade a jogar xadrez, na minha opinião, é logo aí, durante a alfabetização, entre 5 e 6 anos, tá? O meu filho, então, superou essa fase que ele queria inventar as próprias regras, e agora ele já sabe... arrumar as peças, já sabe a movimentação de todas as peças, já sabe o checkmate, as coisas ali, então ele já aprendeu toda essa parte, e o importante quando você ensina xadrez é você, pena que o Tupi teve essa queda de internet, porque ele vai falar muito bem disso, você gamificar um pouco o aprendizado, né? Que é você, por exemplo, ensina o movimento do rei, o movimento da dama, e você já consegue montar uma posição de checkmate e você já consegue criar um objetivo. Você já pode fazer joguinho, fazer a criança aprender a dar o checkmate. O que você não deve fazer é tentar ensinar todas as regras de uma vez e fazer com que a criança entenda a estratégia da coisa. Não, você cria um mini-jogo baseado no movimento das regras. E eu devo dizer que o Chessmatech faz um trabalho excelente nessa parte, porque ele gamifica. O meu filho já começou a brincar com o Chessmatech, ele já começou a fazer os joguinhos, e isso facilitou muito o aprendizado dele, de toda a movimentação. Tá? Então, é isso, é você respeitar aí o tempo da criança e gamificar o máximo que você puder esse aprendizado. Legal. Francisco voltou aí, e aí o Rafael, Francisco, ele deu uma deixa aí, que eu acho que é interessante, como a gamificação ajuda nesse processo, numa pergunta que eu fiz para o Rafael, que é a iniciação no xadrez. E aí, fala um pouquinho para a gente disso, você aí que conhece tudo de gamificação. Não, sou um eterno aprendiz, tenho todas as dúvidas. Desculpa aí, eu caí, pessoal, mas não machuquei, a internet voltou, coisa da tecnologia. Seguinte, qual que é o jeito mais fácil da gente entender a gamificação? A gente tem a parte e o todo. Um jogo completo tem todos os elementos do jogo, que é pontuação, que é narrativa, que é a parte social do jogo, enfim, tudo aquilo que quando a gente bate no barra de vida... poderes e tudo mais. Na hora que a gente começa a fracionar isso do jogo e colocar em coisas até então que não eram jogos, como uma leitura de livro que fica com aquela barrinha quando você está na esteira, ou um aplicativo, vai mais um pouquinho, você está lá, isso te dá um ânimo. O que a gente entende pela gamificação? É um mecanismo de motivação extrínseca, ou seja, fora da pessoa. Como o jogo ele nos coloca no círculo mágico, como o jogo ele é fascinante por natureza e faz parte da constituição cultural humana, esses elementos, ao serem associados, agora, inclusive, aos jogos, né? Os jogos passam por esse processo, a gente acaba tendo os pós-jogos, é um grande exemplo. O Chessmatech, você tem o xadrez, que é o jogo. Toda a metodologia que ele traz é uma gamificação baseada nesse jogo, e o resultado que a gente tem disso é o quê? A motivação. Bom, pessoal, eu vou colocar uma pergunta aqui do xará do Rafael, tá? Aí eu acho que ele está com a gente no YouTube, é o Rafael Pereira, e ele pergunta assim: iremos começar um projeto de xadrez numa escola de nível médio, iremos iniciar de forma online, no formato online. Como manter o interesse de adolescentes e adultos no xadrez neste formato?
Nossa, lembrei de uma coisa muito legal. Posso falar uma coisa? Ó, gente, a gente não pode esquecer que desde que o computador é computador, ele é utilizado para jogo. O professor José Luiz Goldfarb, da História da Ciência da PUC, conta que quando ele estava fazendo o mestrado lá no final dos anos 70, com os anos 80, o pessoal jogava por terminal de computador, dando as coordenadas. Então, assim, uma coisa que é muito legal dos jogos analógicos hoje, eles estão vivendo um processo de digitalização sem perder esse contexto. Então, assim, era isso que eu ia falar, desculpa a empolgação. Por favor, senhor Leitão. Não, em relação à pergunta aqui de como manter o interesse no formato online, olha, justamente o Chessmatech, por exemplo, é uma ferramenta que mantém essa chama, né, ao gamificar isso que o Tupi falou, é muito interessante. Assim, basicamente, você pega o xadrez, que é um jogo complexo, cheio de estratégias, cheio de peças com movimentações diferentes, você pega uma pequena parte, por exemplo, o movimento do rei, o movimento da dama, e você já tem um jogo dentro desse jogo. É um jogo mais simples para você ir aprendendo. A mesma coisa, movimentos como promoção, você cria um jogo que te ensina a promoção, movimento do cavalo, tudo isso você gamifica, você vai aprendendo separadamente, e depois você vai aprendendo todo. É exatamente isso que o Chessmatech faz. Eu posso falar com muita propriedade do Chessmatech, porque eu já disse, meu filho já jogou uma quantidade de horas assim surreal do jogo, e é impressionante, ele vai se motivando, é natural, né? É um jogo. E aí, como eu disse, o xadrez ele é talhado para essa mudança, essa entrada no mundo online, né? E que cada vez mais nós estamos sentindo. A partir do momento que você aprende o jogo de xadrez e começa a entender melhor, você está a um clique de encontrar um parceiro para jogar com você o tempo todo, né? Uma coisa assim, é um movimento que está cada vez mais crescendo. Veja que na minha época, quando eu aprendi, isso foi em 86, a grande dificuldade que eu tinha, porque eu sou de São Luís, aqui no Maranhão, e aqui tinha poucos torneios, tinha pouca gente para eu jogar, eu tinha que arrumar patrocínio para viajar. O primeiro torneio que eu joguei, mesmo de relevância, foi em São Paulo, e esses eram momentos preciosos. Hoje em dia, a gente tem que aproveitar, assim, saborear o fato de que você está a um clique para você aprender xadrez em diversas ferramentas, utilizando o Chessmatech, entrando num clube online. Então, está cada vez mais fácil você participar aí desse movimento de aprendizado do xadrez. Sim. E olha que coisa interessante. Só mostrar aqui que isso tem uma relação muito grande com o que o Rafael falou, o comentário do Silvio Teixeira. Na década de 80, jogava xadrez por cartas correspondências, onde cada partida chegava a durar 1 ano por conta da demora dos movimentos. Olha que coisa curiosa, e olha como, na verdade, jogar à distância já é um hábito nosso, né? Quer dizer, é possível e é antigo. Pois não, Patrícia? Eu ia só complementar, justamente o comentário veio a calhar, porque a gente sempre, né, nós estamos aqui reunidos há quase 1 hora falando de um jogo milenar, né? Isso e é muito natural do jogo, e o Chessmatech traz essa maneira que o Rafael colocou aí da leitura dele, do tempo que ele passou aí analisando a ferramenta, que é essa ideia, o método cartesiano, né, que funciona quando você tem uma questão muito complexa, né? Então a gente começou falando sobre xadrez é para poucos, né? E aí muito brilhante a colocação do Leitão também, quando assim, não, eu não tenho nenhuma super habilidade, a habilidade que eu tenho é me interessar pelo tema, treinar, estudar. Então, quando a gente tem dentro do Chessmatech essas pequenas histórias, né, que dão conta de um mundo, num contexto maior e tal, puxa, isso aí é super... E aí vem esse participante e diz assim, houve uma época onde a gente esperava semanas. Quer dizer, e esse esperar, que é a tônica do jogo, né? E eu adorei também a sua colocação, que você diz assim, a gente percebe a validade não que tem, mas assim, o valor do jogo pelos verbos. Achei sensacional essa sua colocação, né? O fazer, o pensar, o analisar, o competir, Então, vocês vejam que... Bom, eu sou uma apaixonada, né, pelo tema, e Chessmatech, assim, faz brilhar os olhos. Eu queria só fazer uma colocação dentro do que o Silvio falou do xadrez jogado por cartas. Existe uma modalidade separada da modalidade convencional, que até hoje se chama xadrez por correspondência.
tá? Que eu, curiosamente, eu sou grande mestre nessa modalidade também. Eu tenho o título de grande mestre convencional e o de grande mestre por correspondência. São poucos no mundo, porque normalmente a pessoa se dedica mais a uma dessas atividades. Mas eu devo admitir que já na minha época não era mais por carta, né? Atualmente isso é jogado, você entra no servidor da Federação Internacional e você faz um lance lá, você já perdeu essa conexão por carta, que devia ser algo bem legal também nessa época. Uma curiosidade, você hoje, Regiane, Leitão, Rafael, o Francisco, o Patrícia, jogam mais por tabuleiro ou digital o xadrez? O Rafael é tabuleiro, eu acho, né? Eu acho que de alguma forma existe um... Esqueçam a pandemia, tá, gente? Eu acho que se a gente falar em pandemia, tudo muda, porque a pandemia propicia, de fato, o digital. Mas qual é, de fato, a maior prática de vocês? Regiane? Faz um tempo que eu parei de competir oficialmente, né? E aí depois eu comecei com uma prática de jogar online com alguns amigos. Mas para matar a saudade de como a gente, enfim, às vezes não tem mais tempo, não tá mais próximo, mesmo antes da pandemia, a gente começou com uma prática de jogar online, às vezes, para matar a saudade do tabuleiro. Mas eu gosto muito do físico também. Eu, pessoalmente, gosto de ter... Acho que todo enxadrista gosta de ter no teu espaço um tabuleiro, só para tu olhar para ele, assim. Mas eu já tenho... Eu já usei muito o ambiente digital também para jogar e matar essa saudade. É isso mesmo, Rafael, que a Regiane falou, com o enxadrista precisa do tabuleiro físico para se sentir completo? Com certeza. Você precisa, um jogador de xadrez precisa ter um tabuleiro na sua casa, com certeza. Mas eu vou dizer que a imensa maioria dos jogadores de xadrez, hoje em dia, eles estudam mais com o computador mesmo. Então, eles estão mais jogando online, acompanhando transmissões, que o tempo todo tem alguém transmitindo e jogando xadrez, e uma comunidade está se criando aí para esse mundo. E o pessoal está o tempo todo estudando. Tem jogador de xadrez que alguns nem tem tabuleiro, realmente. Especialmente o pessoal da mais nova geração. Eu gosto de ter um tabuleiro porque o xadrez ele tem até uma coisa meio terapêutica para mim. Se eu estiver nervoso, ou se tiver alguma coisa me aborrecendo, ou se estiver assim meio estressado, o simples fato de eu pegar, olhar o meu tabuleiro e olhar uma partida de xadrez é algo que me acalma um pouco. Então eu gosto de ter sempre aqui à mão. É bem útil. Existe uma relação afetiva, né, Wellington? E para mim essa expressão é muito sua, né? Eu lembro que uma vez em uma conversa sobre outro contexto, você disse assim, não, mas eu tenho uma relação afetiva com o meu computador, depois que eu descobri que o ritmo do pulsar do coração, então é mais ou menos isso. Quando a gente olha ali aquele tabuleiro, isso remete a uma questão afetiva. Mas hoje, de fato, a realidade é bem mais digital, né? E quem sabe, agora eu vou desafiar meu filho aí, Rafael, porque o meu tem 21 anos, mas você sabe que nessa relação de mães e filhos, eu acho que ainda permanece essa ideia de regras próprias, viu? Então, isso é uma má notícia para mim. Quando ele crescer, vai continuar assim, então. Eu acho que é muito parecido também com a relação que a gente tem com o livro físico, né? Gostar do livro físico, pelo menos na minha geração, né? Isso realmente faz muito sentido. Tupi, você hoje joga digital unicamente? Tem um tabuleiro em casa? Tenho muitos tabuleiros, não só de xadrez. Você é gamificado, né? Inclusive, eu tenho um tabuleiro que foi herança que o meu avô deixou. Foi um tabuleiro e uma história em quadrinho, então tem esse lado afetivo. Tem um tabuleiro que eu construí com meu pai. O tabuleiro, para mim, ele é um exemplo assim do desenvolvimento humano. Então, por exemplo, às vezes tem as crianças aqui em casa, a gente cria jogo, às vezes eu vou mestrar jogo de RPG, eu uso o tabuleiro, em cima do jogo crio outros jogos. Então, assim, é muito mais do que o próprio tabuleiro. Mas eu gosto muito do hibridismo, de pegar um jogo analógico e tentar reproduzir ele num Minecraft, num Roblox, mas também eu gosto de pegar um jogo digital, inclusive isso com oficinas, realizando com alunos, pegar um jogo analógico e trazer para o contexto analógico. Legal. Pessoal, não vive sem o outro. Tem uma pergunta que eu acho interessante aqui do Rafael Nogueira, que ele pergunta o seguinte: em um dos grupos que participo, rolou um debate sobre
a obrigatoriedade do xadrez na grade curricular. E existem professores que não concordam em ser da grade. O que a mesa acha sobre esse assunto? Quem topa aí arriscar responder? O Rafael. Olha, só para dar um start, a questão é a seguinte, eu lembro que em 2011 estavam tramitando o pedido de 27 assuntos para virarem disciplina oficial. Então, imagina se fossem entre esses 27 temas, né, o que ia acontecer com as disciplinas regulares. A gente vê que tem toda essa questão associada ao PISA, né, português, linguagens, matemática e o inglês. O que eu acredito é o seguinte, a gente teve uma grande, assim, uma diferenciação que é associada aos itinerários, às disciplinas eletivas. Todo esse conteúdo, ele funciona, na minha visão, ele funciona muito mais sendo trazido pelas disciplinas formais e dando uma outra perspectiva do que você simplesmente criando uma nova disciplina, né? Até por conta da questão burocrática. A gente não pode esquecer que um dos grandes problemas, de acordo com o Banco Mundial, em relação à educação na América Latina, é que 60% é desperdiçado em relação à burocracia. Então, talvez, eu acho que tem que ser igual a Regiane falou, sabe? Ter um movimento na escola, você vai fazendo, você encontra como hackear o espaço, colocar o jogo, não ser uma disciplina e ter uma regulamentação na lei não significa que vai ser cumprido. Vai existir no papel, mas e a prática? A gente percebe que realmente tem que pegar a mente e o coração, né? Se for só pelo caminho lógico e comum, a gente tem grande probabilidade de ter como norma, mas não ter como prática, né? Não ter a comunidade, de fato, ligada afetivamente ao xadrez. Então, eu só queria aproveitar e dizer que eu também acho que ele tem um potencial de ser muito mais transversal do que uma unidade, assim, né? Acho que o Tupi também acho que colabora com essa ideia. Eu acho que ele como a gente pode ver, como o desenvolvimento do jogo pode desenvolver várias das competências gerais da BNCC. Então, eu acho que funciona mais a gente olhar o jogo, a gamificação, como algo transversal do que como uma unidade ali que precisa ser cumprida, sabe? Concordo contigo. Até porque a transversalidade, interdisciplinaridade, hoje é fundamental na educação, né? Então, assim, o xadrez ele pode estar a serviço dessa transversalidade. Exatamente. Tem uma pergunta que eu acho que é legal aqui para a Patrícia. Adriano Vasconcelos pergunta: o Chessmatec é recomendado para aprendizagem em todas as faixas etárias? Sim. Existe uma adequação muito forte dentro de uma linguagem mais lúdica no infantil, a partir de 4 a 6, 8 anos. Mas ele é absolutamente amigável e faz sentido. A gente fica realmente apaixonado. Legal. Eu vou até complementar, então, como eu disse, já tenho uma larga experiência aí vendo meu filho brincar no Chessmatec, e sim, ele é feito tendo, assim, ele tem a musiquinha, tem as pecinhas bonitinhas e tudo, mas os quebra-cabeças, os puzzles que são colocados ali, que você tem que tomar decisão, eu tenho alguns que eu tenho que pensar ali, por exemplo, parar e olhar e entender, e aí que eu encontro a solução, né? Então, todo mundo pode brincar com o Chessmatec, até quem já tem uma certa experiência no xadrez, viu? Exatamente. Que até os movimentos do cavalo, aquele do cavalo, nossa, Leitão, aquele lá para mim é um grande desafio. Às vezes eu reservo e aí aquele ambiente, a música, a história, ali faz a gente ficar mais, né? Com certeza. O movimento do cavalo é disparado mais difícil no xadrez, mas com ali um pouquinho de Chessmatec, todo mundo aprende bem fácil. Ele tem um aspecto, até que eu vi um comentário aqui da audiência falando sobre a importância da ludicidade, né? Ele traz o lúdico para o xadrez, que é muito legal também. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Leitão, nós estamos com o tempo assim, já bem adiantado, mas foi uma pergunta, vários professores tiveram essa dúvida. Fala-se na literatura, especialmente no livro Xadrez como atividade complementar da escola, de Fadel,
E também a gente constatou na nossa pesquisa, na sondagem que a Patrícia comentou, tá? E que vai estar no nosso e-book que vocês vão receber. E também apareceu na nossa sondagem. Então, alguns fatores que geralmente dificultam a implementação do xadrez na escola, tá? Então, 3 fatores foram os predominantes na pesquisa. Falta de ambiente apropriado, falta de material enxadrístico e falta de aula ou treinamento sobre xadrez para os professores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses 3 pontos e para a nossa audiência. Bom, vou atacar separadamente aí cada um dos 3 pontos. Primeiro, a falta de ambiente apropriado. Assim, a própria sala de aula pode ser imediatamente transformada num ambiente para se ensinar o jogo de xadrez, certo? Bom, se tiver uma sala, obviamente, é melhor ainda. Ou se você tiver, para ser sincero, algo que remeta ao jogo de xadrez, um espaço, um ambiente lúdico ali, com vários jogos, incluindo xadrez, isso já é algo que ajuda, tá? Mas a própria sala de aula pode ser utilizada. A segunda é falta do material apropriado, é isso, né? Isso. Como eu disse no início, tá? Assim, uma coisa do jogo de xadrez, para começar, ele é um jogo muito barato, tá? Então, um joguinho de peças de xadrez é algo, assim, com tabuleiro muito, muito fácil de você adquirir. Mas se você está ensinando no ambiente presencial, um simples tabuleiro mural já supre essa necessidade. Todo mundo consegue enxergar, é um tabuleiro grande, você prega na parede, ou então coloca lá uma cordinha, e pronto. Todos os alunos já estão capacitados, não precisa nem sequer ter um tabuleiro para cada um jogar. Óbvio que é melhor, né? Tá? Mas só isso daí já é suficiente. Sem falar também, por exemplo, o Chessmatech é um curso online de xadrez, até algo que está sendo criado também, isso também pode ajudar, tá? E qual que é a terceira aí, Wellington? É justamente aulas ou treinamento de xadrez para a comunidade, né? Para a comunidade educacional. Em virtude do jogo de xadrez não ser um jogo popular aqui no Brasil, veja bem, tem alguns países do mundo em que o jogo de xadrez, praticamente todo mundo sabe jogar. Então, o meu treinador, o Miros, ele me relata uma história que eu nunca esqueci, quando ele jogou um torneio, na época era Iugoslávia, né? E ele estava jogando uma partida muito importante, um campeonato extremamente importante, e aí ele chegou no hotel, a partida tinha sido transmitida pela televisão, e o recepcionista ali, na hora de entregar a chave da ele do quarto, falou: Milos, boa partida hoje, mas você jogou mal ali no finalzinho. Tinha sido uma partida que o Milos tinha perdido, né? E ele ficou assim: não é possível, todo mundo sabe jogar aqui, né? A nossa realidade, ela é diferente. Então, os próprios cursos, próprio Chessmatech, livros, etc., são feitos, e você pode ensinar xadrez, mesmo que você não saiba nada de xadrez, certo? Então, um curso online bem feito, você pega uma pessoa que não sabe, assim, que acha que xadrez é impossível de aprender, que não dá, não tem idade, não tem inteligência, não tem um monte de coisa, e você assiste isso, você lê o livrinho e você aprende a jogar xadrez, matematicamente, não tem nenhuma dificuldade. Então, basta ter esse material, a gente está produzindo isso cada vez mais, né? E, como eu disse, o próprio Chessmatech ali, se você pega o Chessmatech e não tem nenhuma experiência pregressa com o jogo de xadrez, você aprende, é muito fácil, tá? Então, vamos todos tirar essa imagem de que jogar xadrez é difícil, que não é só realmente ter um material de fácil aprendizado e você aprende muito rápido. Posso fazer um adendo a essa questão? O seguinte, eu vou trazer para vocês um exemplo que eu tive ensinando em campos de refugiados. Então, assim, locais onde as pessoas sofrem de diversas dificuldades, que não tem luz elétrica, quando se conectam muito pouco à internet. Campo de Kakuma, eu sou um dos professores lá, a gente fez um trabalho de criação de uma ludoteca com jogos baseados em pedras. E os alunos, eles criaram as próprias peças. Em 2017, um grupo de orientandos meu ganhou um prêmio na Febrace, desmontando computadores, pegando as teclas do teclado, e uma própria escola tem condição de se equipar e ir para os outros níveis. Então, assim, onde que está a ludoteca
o jogo de xadrez não está no tabuleiro, está na intenção de você trabalhar. Então, assim, sabe, você consegue riscar o chão e procura, dá um Google pelo mundo, pelos campos de refugiado, por locais onde as pessoas não têm condições, e elas fazem isso. Então, assim, a gente aqui tem luz elétrica, tem água encarnada, tem uma série de questões que está anos-luz à frente, e aí, sabe, existe essa reclamação. Eu acho que a questão é olhar para si, observar e falar, nossa, como que eu posso fazer, como eu posso viabilizar, que com certeza você vai encontrar um passo a passo para conseguir desenvolver e, enfim, era isso que eu queria trazer a esse tópico. Muito legal. A próxima pergunta que eu vou fazer para você, então, tá, Francisco? Eu queria falar um pouquinho sobre pedagogia digital. Então, a gente pode dizer que games, eles fazem parte de uma pedagogia digital, né? O que precisa a escola para adotar com sucesso essa pedagogia digital? E também mais uma, acompanhando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse caminho, tá? E aí, já tratando disso, falar um pouquinho desse caminho que é a transformação digital da escola, tá? Que seria legal você falar um pouco sobre isso. Então, eu vou falar em ordem oposta. A transformação digital da escola, ela está ocorrendo, ela foi catalisada por conta da pandemia, por conta do confinamento. Óbvio que ela também serviu para mostrar as necessidades que a escola tem, a escola pública tem, as assimetrias sociais, aonde precisa ser trabalhado, funções de escola. A gente não pode falar assim da tecnologia sem se esquecer que muitas vezes a escola serve também para os alunos irem se alimentar, né? Mas a questão é a seguinte, a mudança cultural, ferramentas como Skype, Teams, Zoom, elas existem há quantos anos? Precisou haver a necessidade para que a gente pudesse se adaptar. Então, a transformação, ela vem de uma maneira cultural. Óbvio, tudo que vai ser usado, eu digo, a gente tem que saber diferenciar. Já indo para a segunda questão e emendada com a primeira, né? O que é tendência e o que é modismo. O porquê e para quê das coisas, para a gente chegar no como. Então, assim, toda vez, mas como é que você trabalha com jogos, com games? Como que eu trabalho? Primeiro, tendo noção da ferramenta jogando, para poder conversar com o meu aluno, porque eu não tenho arrogância nenhuma de falar que o meu aluno sabe mais do que eu. É o que o Leitão falou, você não precisa ser um grão-mestre, você tem que ter a vontade, aprende como a peça movimenta e ela segue. E a outra coisa, base profunda no quê? Na filosofia da educação. Então eu vou falar de jogos, eu vou falar de fenomenologia, eu vou falar de Ciro Marcondes Filho, Krishnamurti, Lefebvre, sabe, eu vou falar de Howard Gardner. Porque, assim, hoje é fácil você falar de jogo. Hoje a gente faz lives falando de jogo. Antigamente, lives e jogos eram inimigos da escola. E quando você vinha falando isso, você tinha que ter um arcabouço para conseguir convencer, né? Porque, às vezes, vinham os piores... mas meu filho já joga em casa, o que ele vai jogar na escola? Né? Sendo que se a gente pega Montessori, Rudolf Steiner, toda a relação que fala a respeito do jogo, da boneca de pano, o brincar, né? E como centros como o MIT, você vê lá o kindergarten, né? Toda aquela parte da arquitetura lúdica, inclusive. Então, assim, vou trazer o exemplo que é o que eu vivo, sugiro vocês lerem o mestrado da Joyce Lopes Leite, está na biblioteca da PUC, minha diretora. A gente tem um case de sucesso muito legal no Colégio Visconde de Porto Seguro, através de uma progressão, porque, assim, o jogo, ele é um elemento, mas você tem diversos elementos, e a questão não é simplesmente o jogar, mas sim você entender o conceito do jogo, você entender como que aquele conceito do jogo, ele impacta nas coisas ao seu redor. Por exemplo, a gente está cada vez mais estourando as questões das NFTs, né, das bitcoins e tudo mais. Qual a relação disso com o jogo? O que uma coisa tem a ver com isso? Então, você ter um olhar ativo, você desenvolver o protagonismo desse aluno para que ele não seja uma pessoa passiva. Se você quer que o seu aluno não seja passivo, você não vai poder ser passivo também. Você vai ter que ter um protagonismo frente à informação, colocar a mão na massa, fazer, entender, jogar e perder e jogar de novo, que essa é a própria lógica
que tem dentro do jogo, né? Mas acho que resumindo aqui, que eu falei até demais, é o porquê e para quê. É entendendo o porquê que você vai mudar, como você vai mudar, e é isso. Bom, pessoal, para não abusar demais da nossa audiência aqui, eu vou ter que parar aqui a conversa. Com muito dor no coração, com dó no coração. Também estou gostando demais aqui, viu? Conversa ótima, acho que a gente vai ficar aqui muito mais tempo. Mas, bom, primeiro eu vou pedir para o pessoal aqui para assinar a lista de presença. Então, se possível, coloque aqui o nosso QR Code na tela. Apareceu aí, também tem o link abaixo. Então, a gente vai enviar o nosso certificado de participação mediante o preenchimento da lista de presença, tá? Então, por favor, preencham. Então, vou pedir para deixar, pode deixar aqui, pode deixar o QR Code? Deixa aí, porque aí dá tempo pessoal escanear ou então ir lá no link e guardar e preencher. Se não quiser preencher agora pelo menos o link fica aí no computador e preenche depois, que aí a gente tem coisa boa ainda por aqui para acontecer, tá? Bom, eu vou pedir então, primeiro agradecer o Rafael Leitão pela participação, e eu queria que você aí se despedisse do nosso público com dor no coração, viu? Eu ficaria mais tempo, viu, Rafael, aqui conversando contigo. Mas eu vou pedir a sua última palavra aí, por favor. Eu queria agradecer aí o convite, foi um papo muito legal, então agradecer a você, o Wellington, a Patrícia, a Regiane pelo depoimento maravilhoso que ela fez, ao Tupi também, que deu uma aula aí espetacular para a gente, e essa coisa da gamificação que é muito importante mesmo para quem está aí nesse novo aprendizado digital. E, pessoal, espero que a gente possa vir outras vezes aqui, deixar o convite para quem quiser aprender a jogar xadrez, que entre de cabeça, que você não vai se arrepender, como eu gosto de dizer, é um companheiro para a sua vida toda. Legal. E você com certeza não estará livre de nós, você aparecerá já de novo junto com a gente aí na Chessmatec, Professor Edu, Significare. Francisco, aprendi muito aqui, viu? Contigo aí, certamente, não só eu, mas muita gente, e eu queria que você também desse a sua última palavra aqui para a nossa audiência. Então, eu vou falar que foi recíproco. Eu acho que a grande ousadia do ser humano é tentar pensar, e a maior ainda, que é o caso do professor, é tentar fazer, né, despertar a reflexão. Eu acho que essa é a graça do conhecimento, aprendi muito, adorei ouvir a história da Regiane, fiquei pensando, o jogo ensina o jogo, né? A questão de como que o jogar, você indo jogar, você encontra a si mesmo, né? Então, a Patrícia também trouxe coisas muito, muito legais, muito bacanas, gostei lá do pesquisador, como ela falou. Rafael Leitão, sem palavras, uma honra, vou poder chegar agora os meus amigos no jantar da família na Páscoa e falar, eu conheci o Rafael. Tá vendo? Que legal. É isso. Muito obrigado. Quero agradecer. Conhecimento é uma energia, tem que ser posto em prática para ele continuar sempre existindo, né? A gente tocando e ser tocado. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Francisco. Regiane, eu, assim como todos nós aqui, ficamos tocados com o seu relato. Eu acho que foi extremamente bonito e faz a gente gostar ainda mais e perceber a importância do jogo, da ludicidade na vida, né? Sem isso, eu acho que a vida fica faltando alguma coisa. Você mostrou isso muito claramente. Obrigado pela sua participação. E eu também gostaria que você desse a sua última palavra para a gente. Obrigada, Wellington. Eu queria só encerrar agradecendo a participação de todos aqui que estão na mesa. Foi ótimo ouvir vocês, um prazer mesmo ouvir a Patrícia, aprender com o Tupi. Enfim, já falei, vou falar de novo. Igual o Tupi como enxadrista, para mim é muito bacana dividir a mesa com o Leitão. Também não conhecia, assim, acho que eu já devo ter cruzado com o Leitão, assim, quando eu era adolescente, mas, assim, não de trocar uma ideia, assim, com o Leitão. Então, estou muito feliz, vou lá no grupo da escola, falar para todo mundo, vocês sabem o Leitão, que a gente estudava, então, falei hoje com o Leitão. Então, estou muito feliz e acho que eu só queria deixar como último recado, assim, que o xadrez, para mim, foi um jogo para a vida mesmo, assim. Acho que, como o Rafael fala, ele é um companheiro para sempre. Ele foi determinante na minha trajetória mesmo, pessoal, nas travessias que eu fiz,
de todas as travessias que eu fiz da minha vida, eu acho que o xadrez foi o ponto inicial mesmo. E, enfim, eu gostaria só de reforçar também que todo mundo é capaz de aprender em todos os espaços, em todas as escolas é possível ensinar xadrez, como o Tupi falou, né? Não precisa ter o tabuleiro físico, você constrói o tabuleiro. Na escola a gente também não tinha, a primeira coisa que a gente tinha era aquele que o Leitão falou, da parede. E aí, com o tempo, a gente foi cada um conseguiu um tabuleiro, levava para todo mundo rodeado ao redor do tabuleiro esperando a sua vez. A gente ficava jogando partidas de 1 para rotacionar para todo mundo usar o tabuleiro que um tinha comprado, depois tinha 2. Então, assim, o xadrez é fascinante e é possível todo mundo aprender, não tem limite de idade. Então, professores, alunos, gente, enfia a cara no tabuleiro, porque, olha, é a melhor coisa. Bacana. Patrícia é parceira nossa, isso aqui foi feito junto com a Proforidu, a Chessmatec, então a gente, de fato, tem aí uma parceria na construção disso, e a gente acredita, de fato, que diversão e ludicidade são elementos importantíssimos na educação. Então, gratidão também, Patrícia, aí, por estar conosco e trazer essas palavras e participar e fazer a pesquisa junto com a gente aí com o Instituto Significare. Muito obrigada pela oportunidade de compor essa mesa nobre e vamos em frente, né? Isso aí. Patrícia volta já, viu? Ela tem novidades, então fiquem aí, que a gente ainda tem mais novidades. E quanto a mim, eu agradeço imensamente, gratidão ao público. Eu vou saindo também por aqui, junto com Rafael Francisco e a Regiane, e daqui a pouco volta a Patrícia aí trazendo novidades interessantes para vocês. Gratidão a todos. O Instituto Significare está à disposição de vocês. Um abraço. Muito bacana essa mesa que nos traz assim o despertar para uma visão do jogo como um meio e não como um fim, né? O jogo, e especialmente o xadrez, como um instrumento pedagógico muito importante e que pode ser aliado de nós, professores, né? Bom, peço novamente aqui que coloquem o QR Code para que todos possam assinar a lista de presença. Por meio dela, nós vamos enviar os certificados de participação. Também vocês terão acesso ao nosso e-book. E agora, nós temos uma convidada muito especial, diretamente de Israel. Agora eu passo a palavra para a nossa querida Luba Alterman. Olá, Shalom. I'm Luba Alterman, a chess master, Ukrainian woman champion, and founder of Chessmatec platform for learning chess for young children. I'm glad to send greetings to all the participants in this chess event and the launch of an innovative educational platform. Congratulations from Chessmatec team to the great team of Pro4Edu. I am very excited about the launch of the platform in Brazil. It's exciting to take part in this educational project for a new generation who will take these tools which he will get from Chess for Life Success. Good luck for everyone from Chessmatec. E agora, aqui do Brasil, eu convido a querida Patrícia Amaral, que vai trazer um convite para todos vocês. Olá, Uba! Muito obrigada pelo entusiasmo. É uma honra representar a Chessmatec no Brasil e participar de um evento assim tão especial que deixou a nossa noite mais leve, mais divertida e nos encorajou a, como diz aí, cair de cara num tabuleiro. E o meu convite é o seguinte: a partir desse momento, nós vamos iniciar um processo seletivo para as escolas, para o envolvimento desse modelo numa experiência guiada junto à nossa equipe pedagógica, para que a gente possa, então, proporcionar a vocês, a nossa audiência, a oportunidade de experimentar um pouquinho do que significa ter Chessmatec como um instrumento de apoio pedagógico nas suas práticas aí diárias do cotidiano. Vocês receberão por meio dos dados cadastrados, dos e-mails, um formulário convite, e eu peço a todos que preencham ali com as informações e nos vemos logo adiante.
Obrigada, Patrícia. Bom, vocês já estão todos convidados a participar do novo projeto piloto envolvendo o Chessmatec. Agora eu peço novamente que coloquem aqui o QR Code na tela para que todos possam acessar e não se esqueçam de preencher a nossa lista de presença. Enquanto vocês acessam aí o QR Code, bem, chegamos ao final de nosso encontro online. Somos gratos por sua presença, por ter nos acompanhado até aqui. Estamos muito felizes com a chegada do Chessmatec ao Brasil e também com o lançamento do e-book Xadrez na Escola, uma produção do Porvir, do Instituto Significare, em parceria com a Proforedu. Tenham todos uma boa noite e fiquem todos bem. Que tal ensinar xadrez para seus alunos? Os benefícios do xadrez são reconhecidos pela Unesco, que recomenda a sua prática em ambiente escolar. Isso porque o mundo segue um ritmo acelerado, cheio de informação, e a cada dia é mais difícil para a escola competir com o excesso de estímulos que os estudantes recebem o tempo todo. O xadrez me ensinou uma coisa que se tornou muito importante para a minha vida, que foi a disciplina para criar uma programação de estudos e seguir fielmente, e paciência para você esperar os resultados sem se colocar pressão. Além de disciplina e paciência, o xadrez é uma atividade que possibilita e potencializa o desenvolvimento da concentração, do pensamento analítico, da argumentação e de diversas outras competências alinhadas à BNCC. Mas como tornar esse esporte milenar mais atrativo para os estudantes? Com esse objetivo, em Israel, surgiu o Chessmatec. ואנו משתמשים במשחק השחמט לעורר מוחות הצעירים ולפתח את הכישורי החיים שלהם. Pensado para crianças de a partir de 4 anos de idade e recomendado pela Federação Internacional de Xadrez, o Chessmatec é um programa completo de ensino de xadrez, próprio para o ensino híbrido. O Chessmatec facilita muito esse processo de ensino de xadrez, até mesmo para aqueles que não têm nenhuma experiência ou que não saibam nenhuma regra do jogo, e o Chessmatec facilita tudo isso. O programa Chessmatec conta com uma plataforma digital, planos de aula já preparados e um aplicativo com suporte total para os professores, que não precisam ter conhecimento prévio de xadrez. Todo o programa Chessmatec é baseado em um enredo original, amigável e divertido. A cada aula, os alunos descobrem mais sobre o reino do xadrez e seus moradores, com diversas histórias, músicas, jogos de movimento, quebra-cabeças e muito mais. O meu filho brinca com o Chessmatec diariamente e ele já aprendeu muita coisa utilizando o aplicativo. E além disso, ele te passa todo um guia de estudos, toda uma coisa lúdica para você ir aprendendo passo a passo. E ele quebra então esse paradigma, esse mito de que jogar xadrez é difícil. Você vê uma criança brincando com o aplicativo, ela muito rapidamente aprende todas as regras do xadrez. Então essa é uma ferramenta sensacional e é por isso que eu recomendo o Chessmatec para o ensino de xadrez. Com o Chessmatec, sua escola terá um grande diferencial. A ferramenta empodera os professores e desenvolve nos alunos habilidades importantes para a vida de maneira inovadora. No Brasil, o Chessmatec é distribuído pela Proforedu, uma empresa de suporte pedagógico. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Chessmatec, desenvolvido por professores israelenses para professores do mundo inteiro.